programa de TV ousado, instigante e necessário. Cada episódio, questões polêmicas, divergências teológicas e debates relevantes que desafiam a fé, a tradição e a vivência cristã contemporânea. Diferentes linhas de pensamento e líderes religiosos. Temas complexos que envolvem religião, ética, comportamento e sociedade, sempre com profundidade. Aqui a dúvida não é sinal de fraqueza, mas de busca. Prepare-se para refletir, questionar e expandir sua visão. Afinal, diante das tensões do mundo atual, e agora, cristão? Agora, cristão. E agora, cristão? A nova ordem mundial e o Messias que Israel rejeitou. Você já parou para pensar como o mundo está se organizando? Uma nova ordem mundial silenciosa. Caminha a passos largos, unindo governos, sistemas econômicos e até religiões, tudo em nome da paz e da unidade. Mas o que isso tem a ver com Israel? E o que isso tem a ver com Cristo? Hoje, em pleno século XXI, Israel ainda rejeita Jesus como Messias. O mesmo Jesus que veio ao mundo. Pisou em Jerusalém, curou os doentes, libertou os cativos e foi crucificado não pelos romanos apenas, mas rejeitado pelos líderes religiosos do seu próprio povo. Antes da crucificação, como Cristo era visto. Um herege, um rebelde, um perigo para a estrutura religiosa de Israel. Um homem que dizia ser filho de Deus, blasfêmia para os sacerdotes. Alguém que incomodava o sistema. E por isso foi entregue à morte. Mas hoje o mundo caminha, novamente, para a rejeição de Cristo. Só que agora não é só Israel. É o mundo todo e no lugar de Cristo. Se prepara o caminho para outro líder. Um líder global, um falso Messias. Um homem que trará paz, mas será o engano final. A pergunta é: você está preparado? Ou vai repetir o erro de Israel e rejeitar aquele que é o verdadeiro Messias? Pense nisso antes que seja tarde. Sim, Cristo foi considerado um herege. E não por pagãos, mas pelos próprios líderes religiosos de Israel. Os judeus disseram claramente: não te apedrejamos por alguma boa obra, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem te fazes Deus a ti mesmo. Era esse o escândalo. Jesus afirmava ser um com o Pai. Ele dizia: antes que Abraão existisse, eu sou. Isso era demais para o sistema religioso. Eles não suportavam a ideia de que o carpinteiro de Nazaré fosse o Messias profetizado. Durante o julgamento de Jesus, o sumo sacerdote rasga suas vestes e diz: blasfemou, para que precisamos ainda de testemunhas. Eles não queriam um Messias que confrontava tradições humanas. Eles queriam um libertador político, não um salvador de almas, e quando perceberam que Jesus não se encaixava na agenda deles, escolheram Barrabás. E hoje mudou alguma coisa? Israel aceitou Cristo? A resposta é não. Oficialmente, o judaísmo ainda rejeita Jesus como Messias. Ele é considerado, no máximo, um mestre ou falso profeta ainda hoje. Em Jerusalém, mencionar o nome de Yeshua pode gerar hostilidade. Missionários cristãos são hostilizados. Evangelismo é visto como ameaça. E muitos judeus messiânicos que creem em Jesus são marginalizados em sua própria terra. Em 2023, por exemplo, rabinos ortodoxos protestaram contra eventos cristãos em Tel Aviv e Jerusalém. Querem proibir a pregação de Cristo. O mesmo espírito de rejeição continua, só que agora com uma máscara mais sutil. Porque o mundo também rejeita Cristo não com cruzes, mas com leis, ideologias e censura. O que era escândalo no passado, hoje é ofensa moderna. O evangelho ainda é pedra de tropeço. Exemplos reais e recentes de como Israel, como nação e sociedade religiosa, continua rejeitando Cristo e o cristianismo de maneira explícita e, em alguns casos, agressiva. Tentativa de proibir evangelismo cristão em Israel em 2023. 2 membros do parlamento israelense
Moshe Gafni e Yaakov Asher apresentaram um projeto de lei que propunha criminalizar a pregação do cristianismo em Israel, especialmente para menores de idade. Pena sugerida: até 2 anos de prisão para quem tentasse converter judeus a Jesus. Motivo declarado: proteger os judeus de influências religiosas estranhas. Isso causou repercussão internacional, especialmente entre cristãos evangélicos que apoiam Israel. O projeto foi retirado após pressão externa, mas o recado foi claro: o nome de Jesus ainda incomoda em Israel. Ataques contra cristãos e igrejas em Jerusalém. Entre 2023 e 2024, grupos de judeus ultra-ortodoxos têm realizado ataques físicos e vandalismo contra cristãos e locais de culto. Um monge armênio foi espancado por jovens judeus enquanto caminhava em Jerusalém Antiga. A Igreja da Flagelação, no caminho da Via Dolorosa, foi vandalizada. Cruzes foram quebradas e cuspidas durante procissões cristãs. Em muitos desses casos, os atacantes gritam: Yeshua não é o Messias. Cristãos messiânicos sendo perseguidos em Israel. Os judeus messiânicos judeus, que aceitam Jesus como Messias, enfrentam perseguição dentro do próprio país. Suas casas são vigiadas por grupos ortodoxos. Reuniões são denunciadas. Seus filhos sofrem bullying em escolas públicas. Alguns perdem empregos por causa da fé em Jesus. Proibição de símbolos cristãos em espaços públicos. Em várias áreas ortodoxas, como Mea Shearim, Jerusalém, usar um crucifixo ou portar uma Bíblia cristã é considerado provocação. Cristãos são orientados a não evangelizar e não exibir símbolos da fé, sob risco de hostilidade. Esses fatos mostram que a rejeição a Cristo não é coisa do passado. Ela continua viva, moderna e organizada. A mesma terra onde Jesus andou ainda resiste em reconhecê-lo como Messias. Alguns casos relevantes: aumento de ataques contra cristãos em Jerusalém. Relatório aponta 90 ataques registrados em 2023. Ataques a cristãos aumentam na Terra Santa. Perseguição durante a Páscoa Ortodoxa. Redução da comunidade cristã em Gaza. Esses relatos evidenciam que, embora Israel seja uma democracia, há casos documentados de hostilidade e perseguição contra cristãos em determinadas regiões e contexto. E agora, cristão, ele voltará, e todo olho verá. Você está preparado? Um programa de TV ousado, instigante e necessário. Cada episódio, questões polêmicas, divergências teológicas e debates relevantes que desafiam a fé, a tradição e a vivência cristã contemporânea. Diferentes linhas de pensamento e líderes religiosos. Temas complexos que envolvem religião, ética, comportamento e sociedade, sempre com profundidade. Aqui a dúvida não é sinal de fraqueza, mas de busca. Prepare-se para refletir, questionar e expandir sua visão. Afinal, diante das tensões do mundo atual, e agora, cristão? Cristão. E agora, cristão?